Oi gente, hoje vamos falar sobre a história de Slendy to Bees. Capítulo 0, foi bom. Em uma terra distante encontram-se máquinas subterrâneas, criadas pelo desconhecido, capaz de criar formas de vida. Essas máquinas criam criaturas conhecidas como Teletubbies, há centenas de anos. As máquinas trabalhavam em um covil subterrâneo secreto. Uma de suas criações, conhecida como Guardião, que tinha pelo branco, foi projetado para monitorar um grupo de teste de 4 Teletubbies em segredo. Eles eram conhecidos como Tinky Winky, Gypsy, Laa e Paul. Os 4 Teletubbies viviam juntos em uma casa em forma de cúpula dentro de uma paisagem encaixotada, conhecida como Terra Principal. O grupo era como hamsters em uma jaula, sem saber que estavam sendo monitorados dentro de uma área fixa. Eles também viviam com uma máquina inteligente artificial conhecida como No. O Guardião Teletubby monitorava o comportamento dos grupos e documentava em um banco de dados, assegurava a saúde, colocá-lo em um banco de dados, garantir a saúde dos grupos e também garantir que o grupo não saia da área. Ao longo dos anos, o Guardião cresceu um forte vínculo com o grupo, gostando de observá-los, apesar do grupo não saber da existência dos Guardiões. Um dia, as coisas deram terrivelmente errado. Capítulo 1, Um Novo Dia. Começou. Tinky Winky matou Pooh e o resto de seus amigos. Você acredita que os cremes são responsáveis por seus ataques? Você usa seu computador na tentativa de contatar outros Tubbies na estação de satélite, mas sem sucesso. Sem demora, você prepara um plano para encontrar todos os cremes infectados. Depois de testemunhar o incidente, The Guardian tenta entrar em contato com a estação satélite, sem sucesso. E não tem escolha a não ser alcançá-la a pé, já que é noite. Ele decide pegar sua câmera de visão noturna, destrancando a porta do depósito, mas uma queda de energia acontece logo depois. Dentro de seu covil, e 3 recém-nascidos vendo nada. Ele deve deixar o covil sem ser visto por nenhum deles. Uma vez do lado de fora, The Guardian coleta os poucos cremes que estão espalhados pela terra, evitando Tinky Winky, que ainda está vagando. Ele eventualmente encontrará Paul, enforcado na árvore em sua última localização conhecida. Depois de coletar 4 Tabicustars, o Guardião encontrará Tinky Winky, que ainda está vagando por aí. Ele eventualmente encontrará Paul, enforcado na árvore em sua última localização conhecida. Depois de coletar 4 cremes, o Guardião encontrará Tinky Winky em frente ao último creme. O céu começa a ficar tempestuoso. A chuva cai e Tabicustard se move em direção a Tinky Winky, tendo contato com ele. Logo depois, Tinky Winky se tornou uma criatura enorme e musculosa, e persegue diretamente The Guardian, que tem 2 opções. Entrando na caverna, vá para as montanhas. As montanhas. No último local de creme, você encontrou Tinky Winky. Ele se transformou em um monstro bem diante de seus olhos, e tentou te matar. Você conseguiu escapar para as montanhas. As montanhas se estendem por quilômetros, são frias e quase inabitáveis. Você deve viajar por eles, e chegará aos arredores. Você será capaz de encontrar a estação de satélite de lá. O Guardião entrou nas montanhas para escapar de Tinky Winky, que provavelmente desistiu. Ele agora está andando em uma paisagem fria e nevada, e ouve uma voz de longe. Ao se aproximar das vozes, uma grande silhueta o ataca e o nocauteia. Ele é levado por essa criatura que não lhe responde, e acorda cercado de sangue, carne e órgãos. Não muito longe desta areia, The Guardian encontra uma fogueira e um droide mecânico cortando madeiras. Ao conversar com o droide de segurança, o Guardião descobre que está cortando lenha para seu mestre, e deve cozinhá-lo antes do amanhecer. Não querendo se tornar comida, o Guardião sai, mas logo é perseguido por o mestre, mas ele escapa e encontra o portão que leva à periferia. Depois de ir para a caverna ou as montanhas, The Guardian finalmente chega aos outskirts e encontrará Laa. Laa foi morta por Tinky Winky na noite passada, e se tornou um monstro também, mas ficou cega, já que Tinky Winky arrancou os olhos. O Guardião terá que coletar os 8 Tabicustars que estão espalhados ao redor, evitando-a. Uma vez terminado,
Lala bloqueia o caminho que leva à saída, e The Guardian deve encontrar uma maneira de se livrar dela. Ele a encontra lançando uma pedra em um pilar, atraindo Lala e fazendo-a atacar o pilar, o que faz os pilares caírem sobre ela. A partir disso, The Guardian tem a opção de matá-la ou poupá-la. Lala é encontrado normal e vivo. O Guardião, perturbado, se aproxima dela. Mais tarde, ela tem medo dele, pois ele é uma pessoa desconhecida em seu conhecimento. Uma discussão ocorre entre os dois personagens, e Lala, apesar de seu sofrimento, tenta seguir The Guardian. Uma vez na saída, Lala começa a enfraquecer, e The Guardian terá a opção de colocá-la fora da miséria, ou poupá-la. Capítulo 3 – Fugir. Você percorreu um longo caminho, você escapou daquelas criaturas no covil secreto, você fugiu da nova fase de Tinky Winky no continente, você fez o seu caminho pelos arredores, e encontrou Lala. Mas depois de tudo o que aconteceu até agora, você ainda está vivo. Por fim, você chega à estação de satélite. Estação de satélite. O Guardião finalmente chega à estação de satélite, e entra nela, apenas para encontrar um lugar vazio com cadáveres de Teletubbies azuis. Ele então descobre que um monstro verde sem cabeça entrou no prédio e matou todos, conversando com o único sobrevivente do ataque Ron. O Guardião deve encontrar uma maneira de acessar o centro secreto para chamar os militares, mas precisa de um cartão-chave para abrir a porta, então ele deve ir mais longe no prédio, enquanto Ron é morto pelo monstro que ele mencionou. Antes de encontrar o cartão-chave, The Guardian tem alucinações e começa a ver Tinky Winky, Lala e Paul. Em um momento, ele vai alucinar Gypsy, antes de encontrar o que ele se tornou um ser sem cabeça segurando uma motosserra, responsável pelo massacre da estação satélite. O Guardião retorna na entrada para atraí-lo para o laser de segurança, que o matará após o contato. O Guardião então pega sua motosserra caso precise, e continua seu caminho para o centro secreto. Ao entrar, The Guardian fica perturbado com a presença de Nono. Mais tarde, Nono revela que ele foi o responsável pela infecção, tendo infectado os Tabicustars, para tornar os Teletubbies melhores. Não importa quais sejam as escolhas do jogador, Nono subestima o The Guardian, por considerá-lo muito fraco, e envia o locutor para matá-lo. Uma luta então ocorre entre The Guardian e o robô de combate gigante, e o Tabi branco vence a batalha, e chama os militares. The Guardian então alcança Nono na entrada do prédio. Mais tarde, foi revelado que ele também colocou seu vírus na máquina de criação Teletubby, e criou um exército de recém-nascidos. O jogador tem duas opções: aceitar ajudar Nono em seu plano maligno, ou recusá-lo. Batalha final. Se o The Guardian recusar, Nono enviará Paul para matá-lo. Uma luta então ocorre entre os dois Teletubbies. Depois o Guardião ganha e ele pega numa motosserra. Ele recusa Nono e desmembra ele com a motosserra até ele morrer. No jogo vemos a visão de Nono sendo destruído por a motosserra até a sua morte. White Tabi, vendo aquilo, notou algo. Eram os militares a salvação do Guardião. Esta salva menos a vida de Nono, graças a Deus. O militar disse logo que receberam a chamada do Guardião, e eles vão embora, mas... Bem, esse foi o vídeo, gente. Espero que tenha ajudado e dado muita informação para vocês. Tal como tá na inscrição desse vídeo, dá like e subscreve, e não esquece o sino.